Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ela chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela
a buscá-lo. Ela chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite, uma botija. E veis aqui apanhando dois cavacos, e vós preparais esse resto de mim de comida para mim e meu filho comer. Logo e morreremos. Olha, desde que ele leu o verso 12, vocês acompanharam aí a leitura. O verso 12, o verso bem grande, a resposta dela, a resposta da mulher. Eu vou pedir a Davi que leia de novo, porque estou meio engasgado no final. Eu leio com calma. No final, o verso 12 todinho. Olha, a mulher respondendo ao profeta. Algo aconteceu na porta da cidade. O profeta nem entrou na cidade ainda. A mulher está respondendo ao profeta, verso 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozinhado, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui apanhando dois cavacos, e vós preparais estes restos para comida para mim e meu filho comer, e logo morreremos. Elias disse: não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dela para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Faça um bolinho pequeno para mim e traga aqui fora.
amassar aquele restinho de farinha que ela tinha na panela, com aquele restinho de azeite que ela tinha no meio. Assar o primeiro bolinho, para quem? Para quem é primeiro? Para o profeta. O menino dela estava com fome, sim ou não? Sim, porque eles iam comer o último alimento depois de morrer. Então, ela sai de conta que ela acendeu o fogo, sai de conta que ela desceu o fogo, sai de conta que ela fez o bolinho. Sim, tem um adaptador do mouse e o outro é o adaptador do passador do mouse. Mas já deixa eu Ela levar. prepara a comida, ele coloca lá de fora da cidade. Louco de sede e de fome. Verso 15. Verso 15 ele está aqui. Verso 15 também. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa. Muitos dias Ela vai ser do profeta primeiro. O profeta vai ser servido fora da cidade. Ele vai beber o hospital, ele era Israel. Vai comer o bolinho que ela fez, porque ele tinha feito uma viagem de longos dias, sem alimento. Então, ela fez para ele comeu, fora da cidade. E o texto que Davi leu agora diz que ele comeu e ela voltou para casa e fez para ela e para o filho dela. O texto diz que ela foi e fez do jeito que o profeta disse. E o profeta comeu, e ela e o filho dela também comeram, e não faltou alimento naquela casa. Vai dizer Davi. da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, pois entendei de Elias. De novo, a farinha da panela, verso 16. Da farinha da panela não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, pois entendimento de por intermédio de Elias. Agora eu pergunto, a palavra de Elias era a palavra de Elias ou era a palavra do Senhor? Senhor. Hein? Senhor. Era a palavra do Senhor. Tá bom ou tá bom para sair do lugar? Pois é. A Bíblia diz, o profeta ficou hospedado naquela casa daquela viúva e nunca mais faltou alimento
viúva. Isso aconteceu na casa da viúva. Segunda pergunta. O que a viúva fez para receber o milagre? O que foi que a viúva fez para receber o milagre? Hein? Acreditou na palavra do profeta. Muito bem. Os adultos estão concordando que foi assim. Viu como eles entendem? Eles entendem. Terceira pergunta. Por que Deus enviou o profeta para uma casa pobre? Porque Deus viu que ele estava precisando. Sim, ele deu uma resposta parcial. Porque precisando, todos estavam. Todos estavam precisando. Quem mais quer acrescentar alguma coisa nessa resposta? A pergunta é: Por que Deus enviou o profeta para uma casa pobre? para que ela possa dar dúvida? Boa resposta, não é? Você quer acrescentar alguma coisa a essa resposta dele? Porque todas as casas estavam com fome. Todas as casas estavam em pobreza. Não era só a casa dela. Era a casa de todo mundo. Aí por que Deus mandou o profeta exatamente para a casa dela? Para ela ser abençoada por milagre. Olha que resposta. Isso é uma resposta teológica. Essa resposta é uma resposta teológica. Para ela ser abençoada como um milagre. Agora, o que ela fez, além de obedecer a palavra? Hoje tem isso aqui, agora eu vou acabar com vocês do Brasil. As crianças não saem muito bem, então. Pois é. Ele disse que ela obedeceu, sim. Se ela não tivesse obedecido, o milagre tinha ido para outra casa. O que a gente aprende com isso? A gente aprende. Não pode virar as costas para o milagre. Olha o grande pregador aqui. A gente não pode virar as costas para o milagre. Então, ela obedeceu e o milagre aconteceu. Mas antes, preste atenção que eu vou acabar mais tudo. Por que o profeta foi enviado? Milagre de Israel. E Deus disse: eu ordenei a uma viúva que te dê comida. O que será que aquela viúva fez para Deus mandar o profeta ir para a casa dela? Antes disso, o que será que ela fez? O que será que ela fez? Antes do profeta fez. Ela orou? Ela deve ter orado. Muito bem, amiga. Ela certamente, ela era de um país pagão, ela era do meio de um povo que não adorava a Deus, adorava ídolos, de pedra, de pau, de gesso, de prata, de ouro, mas ela estava passando fome, ela só tinha um filho, e certamente ela deve ter olhado para o céu e ter clamado ao Deus que tem poder sobre a chuva. E aí Deus ouve as orações de todo mundo, sim ou não? Deus ouve a oração dos incrédulos, sim ou não? Deus ouve a oração dos pagãos que não são cristãos, sim ou não? Sim. Então, provável é que aquela mulher tenha olhado para o céu e dito assim: Deus que manda chuva, que eu não sei quem é esse Deus que manda chuva, mande chuva, senão nós vamos morrer tudo de fome. Aí Deus ouviu e certamente Deus tocou lá no profeta de Elias, vá a Sarepta, lá tem uma mulher viúva que vai te dar alimento. Quem era que tinha alimento para dar para ele? Era Deus. A mulher não tinha mais senão nada de farinha e um pouquinho de azeite. A mulher viúva não tinha. Esse é que é o ponto da formação cristã. Gente, você precisa ser fiel a Deus quando você não tiver nada. Não espere para ser fiel quando as coisas estiverem dando certo. Seja fiel quando você não tiver nada. Aprenda a confiar em Deus quando você estiver aperreado, sem dinheiro. É aí que entra a autonomia. Porque olha a próxima pergunta. Ele vai fazer a próxima pergunta. O que você aprende com essas histórias? Sim. O que a gente aprendeu aqui?
qual é o tempo que Deus separou para ela? Vocês crianças. Necessidade. Sim, a resposta não está completa. Deus separou uma parte de tempo que pertence a ele e agora você vive para ele e é para você para ele. Irmãzinha, que não está completa. O que mais você falar? Qual foi o tempo que Deus separou para ele? Esse tempo pertence a ele, não a nós. O tempo do sábado, está no microfone. O tempo do sábado. O tempo do sábado está dentro da mordomia, sim ou não? A pessoa que reconhece Deus como Criador, ele respeita o dia de Deus, que é o sétimo dia da semana. Faz parte da mordomia cristã. Deus separou esse dia para ser feita a obra dele, a obra de Deus, não a nossa obra. Nós já vimos no ponto anterior, na ensinação que as pessoas estiveram aqui, a gente na outra, que também teve ensinação, e nós vimos que Deus, ele se importa com o tempo que pertence a ele. Tem mais aí? Qual é? Isso aqui. Porque Deus pede dízimo e oferta. Quem quer responder aí? Por que é que Deus pede na Bíblia dízimo e ofertas? Por quê, meu Deus? Gostei dessa. Dízimo é 10% do que a gente ganha. Você ganha alguma coisa? Pois é. Mas seu pai e sua mãe não dão nada de jeito nenhum. Bom, quando ele der dinheiro a você, você tem que ser fiel a Deus. Porque Deus não tinha bênção para cada uma. Aí o que foi para frente? Ela colocou a obra primeiro e depois Deus abençoou. Pois é. Bom, mas se Deus está dizendo que é para você ser fiel ao dízimo e na oferta, qualquer valor que você pode der, ou sua mãe der, ou uma pessoa amiga lhe der, você tem que se lembrar. Deus abençoou aquela mulher, porque ela colocou a obra em primeiro lugar. Para você, Mesmo que seja ideal pouco, você, a sua oferta também seja 10%, você como Deus. você vai ter. Quando a oferta é 10% Porque também, era um pouco e ele fazia é multiplicação. bom que todo mundo seja assim, 10% de dízimo e 10% de Então, oferta. ele abençoando, você abençoando você. Crianças estão entendendo? Quando o pai de vocês, ou a mãe de vocês, ou alguém de vocês, der algum valor a você de dinheiro, Se você ganhasse mesada, Eu tiro 10% logo. 10% é o dízimo, e além do dízimo tem que ter a oferta. Na mordomia cristã, nós aprendemos que a Bíblia ensina, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que nós devemos devolver o dízimo a Deus e dar a oferta, voluntariamente a oferta. Então, Gabriel já disse que o dízimo é 10% do que ele tem. Se você ganha R$10, quanto é o dízimo? R$1. E a oferta? Você deve na oferta. E a oferta nunca deveria ser menor do que o dízimo. Porque o dízimo é o limite estabelecido por Deus. e você tem que Se fazer um Deus pacto deu com um você. modelo de limite, por que É nós 2 vamos e 2, deixar é 4 menos? reais. Nós deveríamos deixar mais do que o limite do dízimo. Porque assim, porque Boa tem esse pergunta, pacto né? 10%. Sejam Porque a gente fiéis. agradecido a Deus todo Porque dia, Deus tem bênçãos para cada um de então vocês. tem que correr E Deus só pactar levanta esse quem pacto, é. a gente mantém. fiel. 10% de 10% de pacto. Se não fosse assim, Deus teria mandado bênção para todas as casas de Israel. Mas ele abençoa quem é fiel. E quem é fiel
62 Para que todos fiquem bem. Amém. Diga amém, igreja. Amém. Para que todos fiquem bem. Deus tem uma obra. Irmão, você já pensou se Deus não tivesse a obra dele nesse mundo? Sim. Se não fosse a obra de Deus nesse mundo? Olha, um verso interessante para as crianças pensarem e já não ajudar. O que devo fazer para Deus permanecer na minha vida? 10% do dia já sendo pago. Assim que receber os 20, já deu R$4. Bota dentro. 3 coisas que Gabriel disse. Tal. Orar, crer, não parar de ler a Bíblia. Se você quer ser forte na fé, tem que buscar a Bíblia. Tem que orar e tem que crer. 3 coisinhas que foram 3 perninhas que foram um cordão inquebrável. Ninguém, Satanás não pode quebrar esse cordão. Então não usar o CNI. Não consegue, porque esse cordãozinho é o cordãozinho que salva. Você É o pode cordãozinho de Jesus. Estude a palavra, creia na palavra, obedeça e ore a Deus. Muito bem, criança, muito bem. Quando eu devo trazer oferta para Deus? Quando eu devo trazer oferta para Deus? Quando é que a criança, o adulto, deve fazer a oferta? Quando? No dia que a pessoa sente mais com o Espírito Santo. Uma resposta. Quando é que a gente deve trazer ofertas para a obra de Deus? Nós já vimos que a obra de Deus é importante. Tem que ter a obra de Deus. Então, quando é que a gente deve trazer? É quando? No sábado, Todas essas respostas são dadas, mas está faltando a complementação. Quando que a gente traz? Quando a gente tem, quando a gente recebe, Você recebe. seja qual do seu for pai, o dia, do seu seja qual for a ocasião, traz no dia do culto. O tanto que for, mas que seja depois que você recebe. Gente, vocês entenderam a pergunta? Quando é que vocês vão trazer a oferta? Quando a gente recebe a bênção. Deus deu R$5 para você, então é nessa hora que você vai fazer. Exatamente. Não interessa o valor. Não interessa o valor. Você vai trazer quando você receber, seja qual for o valor. Já você entendeu? Diga amém. Amém. Isso é uma pergunta que é para mim. Como posso oferecer a Deus meus dons e talentos? Sabe o que é? Dons e talentos? Sabe como é dons e talentos? Como é que as crianças podem oferecer a Deus os dons e talentos? Gabriel, você sabe o que é um dom que Deus dá? Aí você tem 4. Seu pai tem um dom. Não. Vários dons ele tem. Ela disse aí, 7 mil por aí. Com propriedade, não posso propriedade. Pensa comigo que é o pai dele? Passou a faculdade. Exatamente. São dons e talentos. Ele consegue equipamento, ele sabe montar equipamento, ele sabe montar uma coisa e montar de novo, ele tem um QI muito elevado nessa área, né? O TDAH dele virou só inteligência. E você vai ser do mesmo jeito, porque é a avançada assim, mas quando você cair a ficha, você vai ter foco naquilo que você quiser fazer. E aí vocês entenderam que é dons e talentos?
foi para a igreja chateadão, quem deu lá, só porque o menino canta, o menino faz os slides, sabe aqueles slides que o empregador pronto, o menino faz sozinho. Então, o que foi que o menino fez para dedicar os talentos a Deus? Ele pediu a Deus de todos os talentos. Certo, criança? Entendeu? Porque eu preciso ser fiel a Deus. Temos que só ler em computador. Porque eu preciso ser fiel a Deus. Boa resposta. Você precisa. Por que você precisa ser fiel a Deus? Quem mais tem resposta? Por que a gente precisa ser fiel? Ele mandou o pai fica feliz quando o menino desobedece a ordem dele. Deus fica feliz quando ele é infiel. Eu sou fiel, eu sou filho de Deus, eu amo Deus, quero Deus feliz comigo. A fidelidade é um laço de fortalecer a união entre a gente e Deus. Quando eu reconheço que Deus me dá tudo, então o que Deus pede de mim é só uma resposta de tudo aquilo que Deus me dá. Por que eu devo ser fiel? Porque Deus é meu pai, eu devo obedecer. Vamos a outra pergunta. Porque Deus não resolveu os problemas de todo mundo. Por quê? Por que Deus não resolveu o problema de todo mundo nessa época? Porque se ele resolvesse, ninguém não ia crer nele. Gente, sem fé não dá. Sem fé não dá. Se não crê, de onde quiser mudar, Deus é o único. Abraão, profeta. Vou pedir a você para ficar em fé. Vou pedir a Gabriel para fazer uma oração. Gente, vocês estão vendo os talentos que nós temos aqui? Talentos valiosos. Gabriel, você entendeu toda a mensagem? Então, só tem uma oração. Para que todas as crianças da igreja sejam fiéis. Então, Deus não dá as bênçãos nas mãos deles. Olha. Querido Deus, amado Pai, abençoe essa peça que aconteceu. E uma criança pode crer em tudo. Se alguma parte da criança dentro, dê mais uma nova chance para ela crer em tudo de novo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Davi está com saúde? Não, não está bom, né? 9 horas. Está vendo como nem o tempo passou, já vai dar 9 horas cedo. Vai de novo, passa essa semana. Deus abençoe vocês, crianças. Esta igreja será dirigida por vocês. Daqui a pouco nós vamos passar a tela da igreja para vocês. Certo? Deus abençoe todos. Gabriel, fica aí na porta para você cumprimentar os irmãos. Nós vamos sair agora, viu? Vamos